Então, pessoal, eu vou colocamos para gravar. Se alguém tiver que sair antes, ou os que não puderem entrar agora, vão poder assistir a gravação. Sejam todos bem-vindos a essa live deliciosa que a gente vai fazer esse biscoitinho aqui. E tá muito gostoso. Estão falando que o som tá baixo, mas arruma o som para mim aqui. Escreve aí para mim, ou alguém abre o microfone, não sei se está fechado para todos aí, Marcos, para eles me avisar se está baixo para todo mundo ou como que tá. O som, eu preciso saber o retorno aí. Está um pouco abafado. Então é o meu microfone aqui, Marcos. Deve ser. Que o som aqui só pode ser o meu microfone. Para mim tá bom, dá para ouvir. Mas tá abafado o som? Não vou tirar o microfone para ficar melhor. Sim, tá um som abafado, professora. Não sei se de repente fazer uma experiência sem o fone para ver se fica melhor. Eu vou tirar o fone aqui. Desliga o fone. E agora, pessoal, testando aqui, Ficou tirei o fone para ver perfeito. se tem probleminha no fone. Ficou perfeito agora. Acho que era o microfone Então mesmo. vamos sem o microfone. Eu queria o microfone para ficar mais alto, mas se tá ruim, eu acho que dá para ouvir aqui pelo som. Perfeito. Muito bem. Sim. Então, eu vou ter que comer o biscoitinho aqui, gente, para vocês verem antes de eu começar a receita, tá? Para vocês ficar com água na boca aí, ó, e não dormir, ó. Muito bom. Meu pai gostou, viu? E meu pai come de tudo, então tá aprovado. Hum, hum. Gente, muito bom. Docinho, muito docinho. Vou comer esse pequenininho aqui, tá mais torradinho. Para quem gosta torradinho, ó, faço mais pequenininho, fica mais torradinho. Hum, muito bom. Quem quiser macio, tem versão macia da mesma receita, até para beber e comer, ó. Tô comendo agora, porque depois mais tarde, depois das 8 eu já não vou comer mais não. Muito bom. Delícia. Pessoal, tá aprovado. E é bem simples. Depois eu vou explicar se dá para fazer versão salgada ou não, desse aqui, tá? Então vamos lá. O seguinte, esse biscoito eu escolhi ingredientes que são fáceis de encontrar, como a aveia, tá? Se alguém é celíaco, procurem comprar aveia sem glúten, que não tem traço, porque a aveia ela não tem glúten, mas ela naturalmente é o processo dela que pode ter traços de glúten. Então, se a pessoa for celíaca, vai ter que encontrar uma aveia sem glúten, tá? Mostra aqui os ingredientes, Marte, foca para nós aqui, por favor. São poucos ingredientes, não são muitos. Ó, a aveia pode ser em flocos médios ou pode ser a aveia em flocos grossos, tá? Qualquer aveia. Eu vou usar agora a uva passa. Esse aqui
Eu fiz com tâmara, que eu e meu pai, nós gostamos mais com tâmara. Com a uva passa fica bem doce. Só que com essa aqui, a preta, fica um pouco ácido. Assim, eu sou meio enjoada. E o meu pai também. Então, o Marte gostou muito desse aqui, com a uva passa. Vocês podem usar a uva passa branca também, ou substituir pela, pela tâmara, tá? Qualquer fruta seca, no caso aqui, tem que ser desidratada. Não vai ficar o mesmo resultado, a mesma textura, se vocês usar, por exemplo, banana ou maçã, não vai ficar a mesma coisa. Já vou esclarecendo isso. Tá? Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Aqui a gente pode usar o processador ou o liquidificador. Eu achei melhor no liquidificador. Então, vou trazer aqui meu liquidificador. Arruma aqui. Primeiro, eu vou colocar a aveia. Uma xícara e meia, perdão, uma xícara e 3/4 de aveia e 3/4 de xícara de uva passa. Tá no PDF e nos grupos a receita, tá? Agora a gente vai bater até virar uma farinha. Bater mais um pouquinho. Ficou como uma farofinha. Ó, virou uma farinha, as uvas passas, tem que bater bem, então bem morninha. Sempre coloca, não escrevi esse detalhe no PDF, mas sempre coloca a aveia primeiro, porque senão vai virar uma pasta no fundo e aí vai ficar difícil de bater. Então, lembrando aí, coloca a aveia primeiro no liquidificador. Agora, o óleo de coco tem que estar derretido. Ah, Leda, pode substituir por outro? Ninguém perguntou aí, eu não vi, mas pode substituir por outro óleo? Poder pode, mas o resultado não vai ficar o mesmo. Tá? Eu vou colocar uma água morna aqui, porque aqui está muito frio, senão vai dar problema no meu óleo de... Põe um pouquinho de água fria para mim, bem pouquinho. Senão vai dar problema aqui que vai congelar o óleo de coco. Ah, um detalhe, eu coloquei a pitada de sal junto. Tá muito quente, Márcio. Aqui a gente vai colocando a água. A quantidade vai depender da aveia que vocês usar. Mais ou menos eu coloquei aí no PDF.
Eu peguei a colher, mas resolvi pôr a mão, fica mais fácil de ver o ponto. Eu coloquei meio demais de água aqui, mas não tem problema. A gente aguarda um pouquinho e aí já fica bom de trabalhar. Tá? Deixa molinha e a gente aguarda. Vocês sabem que a aveia, ela absorve, então a gente vai aguardar um pouquinho para depois a gente abrir. Simples assim, gente. Pode ser leite de coco aqui, no lugar da água, ou outro leite vegetal, que vocês quiserem. Pode abrir para perguntas enquanto a gente aguarda aqui. Só misturando aqui. O óleo aqui, misturando. Pronto, agora é só aguardar. Eu vou colocar um plástico aqui em cima, só para não ressecar. Leda, se quiser colocar alfarroba aí para ficar de chocolate, dá certo? Vai tirar a doçura, dá para colocar, só que como é sem açúcar adicionado, só o açúcar das passas, a alfarroba ou cacau, ele rouba o doce. Então, teria que colocar um bastante junto, que aí vai adoçar mais, tá? Daí daria. E bem pouquinho. Eu não entendi isso. Tinha que colocar o quê? O que que teria que colocar para adoçar? Não entendi. Eu acho que ela falou mais uva passa. Não inventem receita, gente, tá? Não inventem porque é testado. Se você quiser pôr um pouquinho, eu já sei que vai ficar sem doce. Se colocar mel, vai mudar a textura nessa aqui. Porque o mel, quando assa, vou usar mel em algumas receitas, mas vai mudar a textura. Se não quiser Tá, usar as passas e colocar só açúcar, também vai mudar a textura. tá As, ok. as uvas passas você hidratou Oi? ou não? As uvas passas Não, você as uvas passas, você não assistiu o início fazendo, eu bati as uvas passas a seco. Tem que estar seco. Se Ah, é hidratar, não vai verdade. dar certo. Elas Desvi, têm que ser verdade. moídas. Oi? Perdão, é verdade. Desculpa. Ah, tá. Eu achei que você não tinha assistido o início que eu fiz. Eu vi, desculpa, perdão. Não, tá. É porque não dá, fica muito úmida. Se você hidratar elas primeiro, você não vai conseguir triturar e virar uma farinha. O objetivo é virar uma farinha para adoçar. Aí realmente fica. Pode experimentar isso em bolo. Quem quiser fazer bolo sem açúcar também funciona. E é uma beleza. Desculpa. Ah, tá bem, Obrigada. não, tranquilo. Leda, eu cheguei agora, eu estava tô quase encarangada, eu não resisto o frio, tá demais. E daí então eu só vi quando tu estava despejando do liquidificador. O que foi que você bateu ali? Eu A uva. bati a aveia, a quantidade está no PDF, tá? Eu bati Aham. a aveia junto. Primeiro coloquei a aveia no liquidificador e depois coloquei as passas. Ah, tá, obrigada. E bati até virar uma farinha, uma Uhum, farofinha. Tem que bater bem batido, entendi, tá? obrigada. Tá, Só não deixar virar uma como é que se diz? Se bater muito, aí vai começar a virar um docinho lá dentro. Isso que eu queria dizer. entendi. Uhum, tá bem. Alguém Eu não sei se o bolo. assunto, eu não sei se o assunto é agora ou é depois sobre o curso. Eu tentei fazer ali, fui no final, daí na hora de concluir deu o valor total, não veio o desconto. Entra em contato com o Martin, tá? Tá bem, obrigada.
Era isso. Se usar tâmaras a mesma quantidade, olha, vai depender do seu gosto. Fica um pouquinho, eu achei mais doce, um pouquinho mais doce com as tâmaras, porque a tâmara não tem a acidez um pouquinho da uva passa. Então, você pode diminuir um pouquinho se quiser, ou não vai ficar muito doce usando a mesma quantidade, que eu já estou 4 anos sem comer açúcar, né? Então, eu acho tudo doce. Mas Mas pode aí deixar a mesma vai ser uma quantidade. quantidade de tâmaras ou uma xícara de tâmaras? Não, Você, são 3/4 de xícara. você usa algum adoçante? 3/4. Faltando um pouquinho para encher a xícara. Tá. Obrigada. Tá? E eu usei a tâmara, aquela que é mais doce. A tâmara, aquela premium, a jumbo, aquela grande. Aquela lá é mais doce. Tá? Alguma pergunta mais? Pode, se você quiser, se você usa canela em pó, você pode colocar, saborizar com alguma coisa, se você quiser saborizar, vocês quiserem, pode saborizar, mas ficou muito bom assim, sabe? O sabor ficou muito gostoso. E o óleo de coco pode ser sem sabor ou pode ser com sabor. Se vocês quiserem colocar um leite de coco também, quem gosta, no lugar da água, pode ser. Você, Certo? Alguma pergunta mais? uma curiosidade, pode? Sobre o seu tempo que você já tem 4 anos sem uso de açúcar, você usava algum adoçante? Olha, muito pouco. Eu não gosto de sabor de adoçante, não. Olha, então não, eu já vou responder essa pergunta aqui. Quanto tempo descansando a massa aqui? Aproximadamente 10 minutos. Não deixe muito tempo para a aveia não ficar muito seca e você ter que adicionar mais líquido para abrir, tá? Então, eu raramente, falando do tema de se eu usava adoçante ou não, raramente eu fiz alguma receita, acho que um curso, que era coisas que não dava para mim usar passas e nem que eu coloquei algum adoçante de até xilitol, mas eu não gosto. Não uso óleo de coco. Me ajuda aí, Márcia, com a pergunta que sumiu da minha tela aqui. Olha, dá para você deixar sem o óleo de coco ou usar outro óleo. Só que não vai ficar a textura assim, tipo, manteigada, a textura mais tempo macia, não vai ficar a mesma textura, mas dá para você deixar sem. Eu também não uso açúcar e adoçante. Isso aí. Então tá bem. Vamos lá para abrir a massa? Pode usar Vamos abrir a castanha? massa, senão vai. Depois eu respondo mais. Não, gente, não mude a receita, tá? Castanha, farinha de amêndoa vai ressecar aqui a massa. Ela puxa umidade, não vai dar certo nessa receita, não. Aqui a textura, eu vou abrir fininha. Aí, se vocês quiserem uma parte colocar um pouquinho de royal aqui, de fermento em pó, aí ela fica mais macia como essa aqui, ó. Mais macia e pode deixar maiorzinha, mais alta. Senão você abre bem fininho, ela não fica dura, não. Só ela fica mais crocante. Essa aqui não tem nada de royal, como eu ensinei aqui.
Mas se vocês quiserem, eu quero fazer um biscoito, uma bolacha que seja macia, assim, para comer bem macia, aí você coloca, aí vai crescer um pouco, aí não precisa deixar tão fininha a textura aqui para abrir. Eu estou usando aqui um rolo, esse cano aqui como rolo, porque eu acho mais fácil para mim, para abrir, que não pesa na massa, fica mais leve, mas dá para você usar o rolo e aí você não aperta muito o rolo, tá? Que as massas sem glúten a gente não pode colocar muita força, especialmente quando não leva goma xantana e nem psyllium. Então, o rolo é bem levinho, só para você abrir. Estou usando aqui, eu não gosto de usar plástico, né? Não usa, pega uma folha de papel manteiga e abre. Ou se você tem tapete de silicone, você pode abrir com tapete de silicone. Se você não tem cortadores, ó, apertei um pouquinho, ó, aí, e esperando mais um pouquinho, ela fica melhor, não vai grudar nada, mas não tem problema nenhum. Então, eu vou usar esses cortadores. Se você não tem, apagou a luz, Márcio. Se você não tem, vocês podem usar a tampinha do Royal, uma tampinha fácil de cortar. A textura aqui, vocês vão escolher como que vocês querem. Vou usar uma espátula aqui para tirar, para não quebrar, que fica melhor, para evitar de quebrar. Se você abrir muito fininho também vai quebrar. Acho que eu exagerei aqui na finura. Vamos ver se vai quebrar aqui não. É bom esperar, sim, esperar um pouquinho mais. Ajuda para não deformar o biscoitinho. Peraí, eu vou desmanchar aqui que eu abri. Não estava, agora na próxima vez vai ficar bom. A massa é bem boa de abrir. É só você aguardar ou você pôr um pouquinho menos de líquido. Mas eu gosto de aguardar um pouquinho para abrir. Não coloca mais aveia aqui, não. É só aguardar um pouquinho que dá certo. Se você colocar mais aveia, vai ressecar. Ao vivo é assim mesmo. A hora que eu fiz, às vezes que eu fiz sem ao vivo, não grudou. É porque eu esperei. Agora eu estava com pressa de abrir, aí dá nisso. É só aguardar um pouquinho mais, vai ficar ótimo, ótimo. Me dá uma espátula da gaveta aí. A minha é aquela de silicone. Oi? Não, passada de jeito nenhum. Pronto. Pessoal, não se preocupe se ficar mole a massa. O problema é ficar duro, porque depois, se ficar duro, você demora para abrir, e aí o que que acontece é que vai ficando dura. A aveia é assim, ela vai absorvendo a umidade.
que agora eu já vou conseguir. O que você pode fazer é untar um pouquinho com outro óleo que não seja de coco, porque aqui está muito frio. Aí o óleo tá congelando o óleo de coco. Então eu vou untar um pouquinho aqui, ele tá congelando. Ele vai esfriando e ele vai congelando por conta do frio. Mas quem não tiver no frio não vai ter esse problema não, tá? Na forma aqui. Olha, assim é uma boa espessura para evitar que queime na hora de assar. O problema era o óleo que congelou o óleo de coco por causa do frio. A espessura também, mas tava grudando por causa do óleo. Ainda bem que eu me dei conta. Vai fazendo os furinhos aí, solta a forma aqui, Mati. Vai fazendo os furinhos. Lá, pega o garfo e vai fazendo os furinhos. Por que que eu vou furar? Para não levantar, para ficar bem assadinho por dentro. Isso aqui não ficou bem. Agora a gente junta aqui, vai abrindo. Dá um prato desse aqui, ó, bem grande de biscoito. Como não tem fermento, não tem problema que fique perto. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui. E aí depois a gente vai conversando. Tô difícil, Marte? Fala aí. Muito difícil? Agora, para tirar isso aqui, o pequenininho é mais fácil de tirar. Então, o grande a gente pega uma espátula ou uma faca grande e você tira. Tem que furar mais vezes o grande, Marte. Então, aí, não dormiram não, né? Ah, tá fechado. Ah, tá. Por isso que estão quietinhos. Ah, eu gosto de agito também. Pode abrir lá, pode abrir, porque agora eu não estou fazendo a receita, é só
Tô só abrindo a massa, pode abrir. Tá permitido falar, gente. Pode falar. Se alguém quer falar, pode falar. Boa noite. Dá para congelar? Espera aí, só um minuto. Com os presidentes da Bolívia e do Panamá. Pode perguntar. Você que estava querendo perguntar aí, que pode colocar, o Marte tinha. Boa noite. Dá para congelar os biscoitos? Olha, para falar a verdade, eu não testei congelar, não. Mas você pode guardar eles por 15 dias em vidro com tampa. Depois que eles estiverem frio, pode ser armazenados por 15 dias. Obrigada. Nada. Ele não murcha, Leda? Sim? Ele não murcha? Não, ele não murcha. Com o passar dos dias, ele tá crocante assim por fora agora, mas com o passar dos dias ele fica um pouco mais macio. Mas ele não fica igual aqueles biscoitos industrializados que são cheios de conservante, cheios de coisa arada, que com o passar dos dias, se ficar aberto, fica bem esquisito, né? Obrigada. Nada. Mas ele não fica assim, a mesma crocância, assim, com o passar dos dias, não. Ele dá uma amolecida, mas tá bom, tá gostoso. Hã? Tu gosta de Poderia mole? O Marte está dizendo que gosta de mole. Ah, revisar eu sobre já vou a falar, já aveia, adiantar aqui o tipo de aveia forno para para foi vocês, só que eu já aveia vou e uma colocar. passa. Liga o forno aqui para mim, Marte. Eu não estou conseguindo ouvir, alguém está tentando falar, mas eu não consegui entender o que está falando, está perguntando. Pode repetir, por gentileza? Acho que era a televisão. Ah, era televisão, não era pessoa. Entendi. Obrigada, Denise. Estava com saudade da Denise, de todo Ah, mundo, né? eu também estou com muita saudade de A vocês, Denise viu? sempre está comigo. Estava com muita saudade de vocês também. Eu Fez também. muita falta, viu? Foi uma eternidade essas férias, gente. Não é? Verdade, para nós Mas você também, Leide. precisava, né? Você estava precisando. Também fiquei com Estava muita precisando. saudade. Foi muito bom mesmo. Poderia falar do tipo de aveia que foi colocado e que pode ser variado. Tipo de aveia pode ser em flocos grossos, pode ser em flocos médios. A única coisa que vai mudar é a quantidade de líquido. Se você usar em flocos grossos, possivelmente vai precisar um pouquinho mais de líquido na hora de fazer a massa. Hã? Sim, Mati. A aveia grossa, ela absorve um pouquinho mais de líquido do que a outra. Eu acho que eu respondi a pergunta, não sei se era essa a pergunta certinho. Cura aqui para mim. Tá ótimo. Respondi, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte agora, a gente vai ligar o forno. Eu vou usar o forno de fogão a gás. O
Eu vou deixar em 240 para ele aquecer um pouco. Eu vou assar em torno de 220, 240, vai depender do forno de vocês, se for o a gás. O elétrico geralmente aquece mais rápido, então tem que ser em 200 para não queimar. Eu vou aguardar um pouquinho para pôr lá dentro. Eu nem liguei antes do forno muito tempo, porque ligar e desligar porque esfria muito rápido por causa do frio. Então, vamos lá, eu vou abrindo aqui enquanto aqueço um pouquinho, vou abrindo o restante e vou conversando. Vocês vão perguntando aí. Não está visualizando o seu corpo aí. Eu tô com Aí, problema, mas tem que me dar o áudio aí do teu, porque eu tô com problema para ouvir eles. Eu tirei meu som aqui porque tá meu fone, porque tava eu não estava me ouvindo bem, então acho que tu podia passar para mim esse som aí, porque eu tô com dificuldade no retorno aqui. Ah, então não. Tá. Alguém perguntou aí, eu não consegui entender muito bem. Não sei se o som dele tá baixo. A Denise eu tô ouvindo bem. O som dele é que tá ruim, Leda. Ah, é o som dele, né? Tá bem ruim o som dele. Eu não sei quem é, mas se você quiser, a pessoa que está perguntando, quiser melhorar o som, né? Mas eu não sei quem que está perguntando. Pode sim, talvez dar um. tinha perguntado se a visualização tava ruim aqui. Agora sim está ok. O que mais? O que tira? A câmera tá virada no forno. Quanto você pôs de óleo de coco, Leda? Eu coloquei 70 ml, mais ou menos, tá? São 60 gramas. Se alguém quiser usar a balança, 60 gramas. Mas mais ou menos para quem não tiver, pode usar uns 60 ml de óleo de coco. Pega essa espátula aqui, Mati, para tirar. Essa aqui. Eu ouvi aí que você estava de férias, ó, as pessoas estão com muita saudade. Eu também estava muito tempo sem conseguir acessar, assistir as aulas. Eu pensei que tinha perdido muitas aulas. Aconteceu o que exatamente? Só para me inteirar. Tá bem. O seu som tá um pouco baixinho. Eu não estou conseguindo ouvir muito bem o som dos outros, sim, mas o seu eu não estou ouvindo muito bem. A Leda viajou, estava de férias, por isso não teve aula, entendeu? Ah, sim, agora entendi. Tempo de um mês, foi? Eu fiquei 3 meses sem aula ao vivo, porque a gente estava em outro país, em outro fuso horário. Agora eu consegui entender a pergunta. Então, não era possível fazer as aulas, não. E aí, também queria férias, mas não dava também por conta do fuso horário. Uma vez eu fiz, foi muito estressante. Tava na casa da sogra também, né? Alemanha, Na Áustria. Áustria. Ah, muito bem aí. Ah, eu pensei que tinha perdido muitas aulas, sei lá, que também estava Não, sem não. tempo. Essa é a primeira aula depois do retorno da Tá. Áustria. Mati, unta para mim de novo aqui que o óleo de coco tá congelando aqui. Leda, você pode só ir reiniciar, só assim, unir isso dos ingredientes. Agora nossas aulas vão ser agora dia de quinta, domingo era Não, normalmente. as aulas do curso de biscoito ou de outros cursos são aos domingos. Certo. É aos domingos à tarde, que fica melhor para a maioria, né?
Então, só hoje que eu estou fazendo à Ah, noite, que não foi possível, né? Fazer antes. Até eu tenho uma boa notícia. Eu fui no médico essa semana. Eu tenho uma doença autoimune e, e eu fiz as ressonâncias todas. Não estou tomando remédio, né? Que foi receitado, mas eu não tomei. E, e eu não tive novos surtos já há 4 anos com a retirada do glúten e do açúcar. Me ajudou muito. Então, Ai, que isso boa é um notícia motivo para mim mesmo. continuar fazendo as aulas aqui, porque eu sei que assim como eu, tem outras pessoas que também têm problemas, então é uma mão ajudando a outra, né? Que Então, bom, eu Neda. fico Nossa, fiquei feliz aí feliz também com agora, vocês. viu? Deus abençoe. Amém, amém. Então, graças a Deus que eu estou bem nos exames, né? Estou bem, estou me sentindo bem também. Então, então, são então de uma dieta muito reforçada na questão vegana, né? E os cuidados, tirando algumas coisas, né? O açúcar que você usava anteriormente, com certeza era um açúcar orgânico, açúcar mascavo, né? E tirou era tudo. açúcar mascavo que eu usava. Só É. açúcar mascavo. Ultimamente faz o quê? Uns 10 anos que eu só uso açúcar mascavo. Usava, né? Uhum. Então, mas era bastante açúcar. Açúcar adicional. Hoje eu uso só açúcar das frutas e pouco. Até a banana é muito doce. E a minha Per- glicose está melhor do que era antes, no sentido ela dava picos, ficava baixa, agora está controladíssima, Tá nem certo. alta nem baixa. Então, isso mostra que a gente realmente não precisa de açúcar adicional. Nunca precisávamos. A gente precisa para o paladar pervertido, né? Que a gente pervertido no sentido que eu digo que a gente se acostumou, né? Mas a gente vai passando o tempo, foi bem difícil no início, bem difícil mesmo. Porque eu cresci comendo muito doce de cana, né? Leda, Então, só oi. para ajudar aqui a informação para minha mãe. Eu perguntei para você sobre o adoçante, né? Mas você não informou que não gostava, né? Eu queria, mais que tudo, assim, para informar para minha mãe, que ela também está assistindo aí, a Neves, 71 Uhum. anos. Eu falei para o Márcio, vou escrever a minha mãe, aí não tem problema, né? Colocar nesse Sim. curso. E aí, assim, a pergunta mais que tudo era a relação ao adoçante. Hoje ela ainda continua muito forte, muito firme no adoçante, né? E temos algumas patologias que ela precisa ajudar-se também, mas eu vejo que o adoçante é até muito pior que o açúcar, qualquer açúcar, até pior que o açúcar orgânico. Posso pensar assim? Pois eu vou deixar o Martin falar alguma coisa aí, parece que ele quer falar sobre isso. Então, Pode tem falar, gente que Márcio. usa esses adoçantes químicos e muitas pessoas até usam porque acham que vai perder peso com isso. Só que isso não é um engano. Quando usa esses adoçantes químicos, eles não têm calorias, mas eles aumentam o apetite. Então você acaba comendo mais e você não perde peso com eles. Ah, outra coisa, ele causa problemas também na flora intestinal e tem alguns outros problemas que estão relacionados com isso. Os Então, químicos, né, mãe? os químicos, Agora, por eles são exemplo, químicos. adoçante stevia, adoçante agave, que é natural.
Esses aí não tem problema. Eu testei nas receitas e no chá e no coisa, e eu não gostei do sabor. Não. Então, por isso que Gente, eu boa falei. noite. Boa Boa noite. noite. Eu queria dar uma contribuição que para mim tem sido uma bênção, uma ajuda. Eu sou Elza, eu já fiz o curso uma vez com a Leda faz bastante tempo, nunca mais entrei, Leda. Estou feliz de poder estar assistindo de novo aqui com você. É o seguinte, há uns tempos atrás eu fui a um viveiro comprar mudas de plantas para trazer para o sítio, me mudei aqui para o sítio, estou feliz da vida. E eu também estava com um pré-diabetes, cuidando bastante com açúcar. Deus também me deu a graça de ser vitoriosa em relação ao açúcar. Completou 2 anos agora que eu também não uso mais açúcar, Leda. Eu estava com a artrose começando, iniciando, então foi a gota d'água para eu decidir. E olha que eu sou gaúcha e gosto de chimia e de doce, viu? Pois é, eu também. Mas aí o seguinte, aí uma pessoa do viveiro de plantas me apresentou um arbusto que tem umas frutinhas vermelhinhas, parece grãos de café. E pediu para eu experimentar, eu achei gostosinho, assim, agridoce, mas tá. Ah, não, então agora você vamos lá no pé de acerola, vai experimentar a acerola. Eu disse, não, muito obrigado, eu tenho intolerância a coisas ácidas. Não, e essa aí não está nem madura. Ele disse, não, por favor, experimenta. Quando eu experimentei, aquilo era doce. Eu falei, que é isso? Que árvore é essa? É um arbusto, não é nenhuma árvore. Aquele pezinho já tinha uns 10 anos, tinha 1,5 metro, mais ou menos. Se chama fruta do milagre. Não sei se alguém que está aqui já ouviu falar. Fruta do milagre. Então, a frutinha do milagre, se você usar um pouquinho antes de você tomar um suco, por exemplo, de acerola, que é muito ácido, tomar um suco, sei lá, qualquer coisa que seja ácido, até limonada, a fruta do milagre, ela inibe as papilas gustativas de sentir o sabor ácido e o azedo. Então, para mim, foi uma descoberta excelente. Então, toda vez que eu quero tomar um suco, por exemplo, até comer um abacaxi, que eu tinha muita dificuldade de comer abacaxi ou frutas ácidas, tenho ainda, né? Tenho uma certa intolerância à acidez. Até maçã, quando é muito ácida, a gente pode resolver com a fruta do milagre. Às vezes eu vou tomar um chá e eu não quero adoçar o chá, não vou adoçar o chá, porque não vou usar o artificial, o do gosto da stevia é muito ruim. Então, eu pingo umas gotas de limão no chá, porque o chá não é ácido, né? Pingo umas gotas de limão no chá, chupo a minha frutinha do milagre antes, pronto, está resolvido. Então, eu queria partilhar isso com os que estão me ouvindo, que quem quiser experimentar, procura na internet, o nome é Fruta do Milagre. Não sei se vocês têm alguma observação em relação a isso, se é bom, se não é? É uma coisa natural, então acho que não tem muito problema. Só que tanto isso como a stevia, né, dá para enganar para sentir um sabor doce. Mas para controle de peso, eu duvido que vai funcionar. Não é nem por controle de peso, eu só penso assim, porque às vezes a gente deixa de tomar um suco gostoso porque é muito ácido e não vai pôr açúcar. Então, eu estou com o benefício da vitamina C, por exemplo, do acerola, e ela se tornou doce para mim. Né? A minha preocupação é só assim, se a gente quer diminuir, se a gente é viciado em coisas doces, quer diminuir isso, ela não vai contribuir porque a gente vai estar alimentando o cérebro com aquela sensação do doce. Mas a mesma coisa acontece com a passa, com a tâmara, né? Se fosse o caso assim para você desacostumar com o doce, não usaríamos nem as passas nem as tâmaras. Então, a fruta do milagre... Essa fruta do milagre, você também adoça bolo ou bolachinha ou não? Não. Ela não é para adoçar. Ela não adoça nada. O que ela faz, ela é uma reação química na boca. Entendi. Então, e você tem o pezinho dela? Gustativa. Você tem o pezinho dela? A muda dela você tem? Tenho. Depois que eu comprei essa no viveiro, no início ainda no Brasil era muito caro.
Isso faz o quê? Uns 4 anos, mais ou menos. Acho que essa muda custou R$ 300. Mas já no ano seguinte já estava bem popularizado. A gente consegue comprar. Eu comprei pela internet, pelo Mercado Livre, 3 mudas. Eu moro em Brasília, chegou bonitinho, mudinhas já de 4 anos, pequenas, elas estavam com 40 centímetros mais ou menos. Essa fruta começa a produzir lá pelo 3º, 4º ano. Parece um pezinho de café, gente, aquele grãozinho vermelhinho, coisa linda, né? Que legal, E que legal, pronto. E que pronto. Então, eu maravilha. comprei 3 mudas. Agora, 2 ficaram em Brasília, uma eu trouxe para o sítio aqui, que é no Goiás, no Centro-Oeste, bem quente. Eu quero aclimatar ela aqui também. Mas pesquisem o Vou nome, é pesquisar. Fruta do Milagre. Vou comprar uma dela. Muito legal. Bom Então, Tem saber. alguma eu Obrigada. informação? partilho muito porque para mim foi uma bênção. Muito De vez bom. em quando, eu faço iogurte com leite normal, faço em casa, né? E um dia desses fui tomar o iogurte, ele estava doce. Eu falei, mas será que eu comprei a semente de iogurte com mel? Porque eu não ponho açúcar, não ponho nada, ele estava doce. Aí que eu me lembrei que eu tinha chupado um pouco antes a frutinha do milagre. Então, até a acidez do iogurte natural, você toma um iogurte, come um iogurte doce. Sem pôr Que mel, sem pôr maravilha. nada. Que maravilha. Você E come essa para Agora, fruta que encontra seja no agora, mercado comprar também as frutinhas, se a gente quiser? Como é que é? A gente consegue comprar frutinha nos mercados ou não? Não, eu acho que não. O que dá para você fazer, se você tem a sua, você pode congelar, né? Mas aí ela não nasce. Agora, que você comeu fresquinha, pode plantar que ela nasce. que Leda, legal. desculpa, eu fiz aí o merchandising na sua aula, mas eu achei que era benéfico, porque tem tanta gente que tem problemas com açúcar, né? E Sim, não, ótima esse é um a atalho, sua diríamos. ideia. É interessante a gente pesquisar, né? Eu só queria Isso. voltar aqui para o forno aqui, para dar uma olhadinha aqui, para explicar uma coisa para vocês, tá bom? Sim. A espátula eu tirei daqui, mas eu vou precisar da espátula. Eu vou tirar a primeira forma que eu coloquei, né, aqui. Para a gente saber que já tá, eu preciso explicar. Me dá a espátula. Não, aquela ali mesmo. Pode ser essa aqui mesmo. Ó, a gente faz assim, ó, com muito cuidado para ela não quebrar, porque ela fica bem molinha. Ainda não tá, ó. Ela tem que estar douradinha. A espátula tá suja, não é daqui não. Ela já tava. Ó, e ela vai ficar molinha. Então, quando ela tiver douradinha aí embaixo, é porque ela já tá assada. Aqui não dá muito bem para vocês ver que ela tá escurinha por causa da uva passa, mas eu consigo ver. Então, eu vou deixar mais um pouquinho. E, gente, não espere ficar dura no forno, que ela não vai ficar. Ela vai ficar douradinha, molinha. Depois que ela esfriar, ela vai ficar crocante. Assim, não vai ficar molinha como tá. Se você mexer muito, pode quebrar elas. Elas estão bem fininhas. Só se você fizer elas mais grossas e colocar royal, e aí não tem problema. Sei se eu E expliquei pesquisei. direitinho, deu para entender? Então, vai ficar douradinha, mais ou menos entre 15 a 25 minutos, mais ou menos, vai depender da espessura que você abrir e do forno de vocês. Aí depois, Aqui, essas aqui eu fiz hoje de manhã, aí depois que ela esfriar, ela tá, vocês viram como que ela tá de molinha. Então, ela vai ficar assim, foca aqui, Márcia. Ela vai ficar crocante por fora, macia. Se você quer, pode deixar um pouquinho mais no forno se quiser mais crocante, mas eu acho que assim tá ótimo. E se quiser mais macia, coloca o royal, ó, e deixa um pouquinho mais grosso, né? Coloca royal e vai ficar muito gostosa. Se quiser, alguém perguntou se podia colocar amêndoas, alguma coisa. Se quiser colocar nessa que tiver royal, uns pedacinhos de amêndoas
triturada, uns pedacinhos ou de noz, alguma coisa assim, mas pouco, quantidade, Mas assim, só para castanha você também? sentir os pedacinhos quando comer. Tem gente que gosta, né? Aí você já faz outra receita, já fica tipo um cookie. Da cadeira aqui. Leda, dá certo com o fermento biológico para pão? Olha, é melhor deixar assim, porque vai alterar um pouquinho o sabor e também a textura. Então, dá tranquilamente para deixar assim, fica muito bom, fica macio. Você pode deixar um pouquinho mais grossinha, não vai ficar dura, não, por conta da passas, né, ou da tâmara e do óleo de coco, mas com fermento modifica, viu? Não fica muito legal, não, biológico. Ok. E bicarbonato, Pesquisei sobre a Oi? fruta. Quer que eu fale? e bicarbonato. Ah, tem gente que usa bicarbonato de sódio, é, é a mesma coisa praticamente do outro. Também E funciona, mas tem que cuidar com a eu tenho quantidade, né? eu tenho a impressão que esse químico, o Royal, esse aí, me dá azia, queimação. Na, ver- Bicarbonato faz a mesma coisa. na verdade, o bicarbonato e o Royal, eles têm a mesma função, no caso sim, e dá a mesma reação. Porque, na verdade, eu uso de vez em quando um pouquinho, mas é melhor não usar. É melhor não usar, porque ele dá um probleminha no estômago, né? Tem gente que não sente nada, mas tem outros que sente, porque realmente ele não é bom pra gente usar, não, tá? E O tem, de irmã, sódio, se você vê o Royal, você vai ler o Royal, você vai ver que tem bicarbonato de sódio também. irmã, e só contribuindo, assim, eu também deixei de usar o fermento químico pela orientação, né, que a senhora White deixou nos livros, né, que o fermento ele não deve ser ingerido, né, porque ele prejudica o estômago. E no fermento ele Sim, contém o bicarbonato, né? Aí no momento eu sim, só uso exato. biológico. Sim, eu ia falar me desculpa, você estava falando, eu ia falar uma coisa importante, e acabei esquecendo agora, que era bem interessante falar do biscoito. O que eu ia dizer, meu Deus? Sei que eu lembro agora, que era bem importante para vocês. Ah, eu esqueci, mas eu lembrei uma pergunta aí que foi colocada, se dá para colocar ameixas passas. Dá, só vai ficar menos doce, porque a ameixa não é muito doce, mas dá para você substituir sim. Então não vai ficar tão docinho, porque, gente, a uva passa fica bem doce, achei bastante doce. E a tâmara também, nem dá para dizer que não tem açúcar. Parece que tem açúcar da fruta, mas eu digo não tem açúcar concentrado, assim, desses açúcares, entenderam? Então, é isso. É, pessoal, domingo, olha aqui o biscoito para mim. Domingo a gente vai começar um curso onde a gente vai explicar mais detalhes sobre os biscoitos, mais receitas, de biscoitos salgados, que alguém perguntou se poderia fazer salgado esse aqui. Vai ter bastante receitas de biscoitos salgados, que as pessoas têm me pedido bastante. A versão salgada, né? Ou a versão neutra, que dá para você comer tanto doce quanto salgado, né? Com patê, dá para você comer com uma geleia, a forma que você quiser comer. E então a gente vai fazer uma variedade de biscoito, vão ser 4 aulas ao vivo, aos domingos, e também a gente vai fazer a gravação, os vídeos gravados também para vocês das receitas, das que eu não puder fazer ao vivo, que eu não vou fazer muitas receitas ao vivo, como eu fiz nos outros cursos, para não cansar muito em uma aula só. E então
a gente vai fazer a gravação das receitas para ficar mais fácil para vocês fazer. Então, aqui o Martin está passando para vocês os biscoitos. Aí tem recheados. Ai, é uma delícia esse biscoito. Que Nossa. provocação! Que provocação! Qual é o contato do Martin? Se você está no grupo, eu estou administrador de todos os grupos, você vai achar. Oi, Márcio, desculpa, não, Deu aí, ó. não deu Então, para as entender. aulas aí. Tá no Oi? grupo, tá no grupo. Márcio, o tá. que Tá no você grupo, o pesquisou? Martin é o administrador do grupo. O Então, que para você vocês pesquisou, fazerem a Márcio? inscrição, o Martin vai Eu passar para achei, vocês lá eu achei depois. fruta. Os meninos O lá que é que também, você nossos pesquisou? O que é lá, que vão você colocar. achou? Gente, Oi? Milagre. falando. Eu, Marcos. Fruta do milagre também é conhecida como miraculina. É o fruto da planta da Syncephalum dulcificum, originária da África Ocidental, e o nome é bem apropriado porque ela tem um efeito inusitado e temporário no paladar humano. As características dela, o que que ela faz? A fruta em si não é doce, mas ao ser consumida, a miraculina adere às papilas gustativas e muda temporariamente a percepção do gosto ácido, fazendo com que alimentos azedos, como limão e vinagre, pareçam doces. A miraculina engana os receptores gustativos, ativando os sensores de doçura quando há acidez presente. Limão passa a ter o gosto de limonada doce. Tomate parece um doce de fruta. Vinagre fica como um xarope adocicado. Usos potenciais benéficos. Pacientes com câncer e outros tratamentos que alteram o paladar usam para melhorar o sabor dos alimentos. Podem ajudar diabéticos a sentir doçura sem açúcar. E usada em dietas de baixo teor de açúcar. Uma curiosidade é que não é alucinógena nem tóxica. Seu efeito é temporário e inofensivo. Deixa o Foi por jornal isso- para cada um procurar, Marcos. Por favor, deixa. Eu também acho que está atrapalhando um pouco a aula, eu acho. Só Desculpa. para curiosidade aí. E eu acrescentaria que quem for usar a fruta não use antes de um almoço onde vai ter salada temperada com limão, senão a sua salada vai ficar doce. É verdade. Então, tá bom. Já assou a primeira aqui, olha. Ficou bem douradinho embaixo. Ele tá molinho, mas é normal. Depois que esfriar, ele vai ficar a textura boa. Uma delícia, tá um cheirinho maravilhoso. Leda, se dourar mais um pouquinho, ele fica duro? Não, não fica, só que é perigoso queimar por causa da fruta seca, Ivone. É Ah, Ivone, né? ok. Ivone, Porque entendi. a gente tem que tomar cuidado, porque a Cuidado para fruta não já é queimar. desidratada. Então, Sim, pode se assar muito. Agora ele tá assim, bem molinho, mas depois que esfriar, a mas ele textura fica muda. crocante. Então, você tem que Uhum. ficar de olho. Pode deixar assar um pouquinho mais, mas cuidado. Cuidado Cuidado para para não não queimar, queimar. entendi. E quem vai ficar conosco no domingo? Olha, eu vou fazer o curso, só que domingo agora eu não vou estar, porque eu vou precisar Eu vou, na tá, casa do meu Eu vou irmão, mas eu vou estar fazer o também. curso sim, como sempre. Leda, eu ainda não fiz minha inscrição, não, mas eu ainda vou fazer. Dá tempo, não dá, Leda? Eu Eu não não fiz a consegui ainda inscrição fazer, ainda, Mas dá tempo ainda. Que hora vai ser? Aconselho todo mundo fazer. Tem um monte de Até o horário. biscoito delicioso. Qual o horário que vai ser mesmo? 15? 14? As aulas vai ser entre 15 ou 16 horas. Eu acho que vou fazer às 16. Vamos ver lá depois. O valor do curso está no WhatsApp? Tá. Tá na página que o Marte coloca ali no site. 97. Coloca ali
É 97 o valor, são 4 aulas ao vivo e mais as gravações, vão ser umas 16 receitas gravadas. No caso, gravadas em vídeo, umas ao vivo e outras gravadas, e mais, são muito mais que 16, mas a gente vai conseguir fazer ao vivo 16 receitas. Quer dizer, ao vivo não. 8 vai ser gravadas e 8 vão ser ao vivo. Tá? Mas a gente vai passar mais receitas ainda, são bastante receitas. Quem já fez o curso comigo sabe. Pode fazer, que é muito bom, gente. Excelente. Excelente. É isso aí. É só bênção. Então, pessoal, vale a pena vocês investir, fazer uma coisa gostosa, que não sai caro, que às vezes a gente acaba comprando esses biscoitos pronto, industrializados, né? A gente não sabe o que vai, né, em cada coisa, né? Quais são os ingredientes. Então, quando a gente mesmo faz, inclusive vocês, quem tiver criança, pode incluir as crianças para abrir a massa, que elas vão comer com mais prazer quando elas mesmas fazem, né, com as mãos delas, né? E a gente mesmo que a gente faz, a gente dá mais prazer de a gente comer. Então, não é tão trabalhoso como parece, não é, vocês vão ver que não é. São receitas simples e que vale a pena, porque a nossa saúde, como diz o ditado, a nossa saúde agradece. Então, vale a pena, viu? Não desistam. Não regressem para trás. Ah, é muito difícil, fica duro, fica seco. Gente, não fica. É só acertar, é só você colocar a mão na massa. Pode ser que você pegue a receita uma vez e não fique exatamente, faz outra vez que você vai conseguir a receita, Mari. Tá nos grupos, tá? Se você entrou depois, por exemplo, aí o Marte coloca lá novamente. Sim, é o mesmo valor. Para quem já é aluno, tem um cupom de desconto, tá? Tem até que Aí, dia para fazer a inscrição? até que dia? Pode fazer até domingo, só não na hora da aula, não, antes da hora da aula, tá bom? Até Tá, domingo obrigada. ainda tá valendo. E o que eu ia dizer? Tinha uma outra pergunta lá que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver, dá uma olhada lá para mim. Alguma pergunta? Isso, as aulas ficam gravadas para quem não puder, por algum motivo, assistir ao vivo, a gente deixa tudo gravado, depois o Marte coloca no portal para vocês, na plataforma, né, para vocês assistir por tempo vitalício, vitalício. Isso aí. O Martin que é o organizador. Eu só sou a culinarista, só a que faço as receitas. Deixa eu ver a outra forma aqui do meu biscoito para não queimar, gente. Com quantas receitas? Olha, são várias receitas. Vão ser. Tem muitas receitas. Eu nem sei de tantas que tem, não sei. Só sei que eu vou ensinar em vídeos 16, que 8 vão ser ao vivo e 8 vão ser gravados. Olha, já. Eu só vou Então, virar de lado para esse ficar biscoito é mais só virar douradinho. aí, né, para secar, né? Se tivesse meio que durinho, quase durinho. Só virar e Oi? deixar. Não precisa mais voltar ao forno, né? Depois Não, que eu vou virar de lado, vou voltar um pouquinho, só porque eu quero que fique mais douradinho. Aqui eu vai, vou virar de lado, que o meu forno ele doura melhor embaixo. vai colocar de volta, né? Eu vou colocar de volta. Nem precisa, Ah, Marte, os pequenininhos nem precisa espátula, não. Ah, precisa sim, os que tá fininho para não quebrar. Que eles ficam bem molinhos quando tá assando. Tem que tomar cuidado para não quebrar. Cuidado.
tá? Eu vou devolver aqui e deixar só um pouquinho mais e já vai estar. Tudo tirado aqui, tirei. Deixei mais um pouquinho, Ivone. Eu tinha tirado e devolvi. Quase que queimou. Então tem que Ah, tomar uhum. cuidado. Isso que eu baixei aqui para 220. Vou tentar fazer essa receita amanhã. Tem o tempo Pode da. fazer que fica muito bom, fica macio, nada de biscoito duro, não. Eu sei que tem gente que gosta, a gente vai ter outros que são mais crocantes, mas esse É mais ele é macio. muito Esse é bom, para o até meu para criança esposo. comer. Esse é meu Tá? esposo que gosta mais macio. Vou ter que fazer para ele. O tempo que fica no forno é o quê? 20 minutos? É de 15 a 25 minutos. O tempo de forno vai depender da espessura que você fizer, da assadeira, da forma que você usar também. Isso aí também influencia. Do seu forno também, tá? Então tem que, com 10 minutos, já dar uma olhadinha, já para ver, com cuidado para não quebrar. Grátis nas Tá? melhores rações. Meu pet fica. E Entendido? você não untou a forma, né, para colocar, Não não foi? precisam, tá? Porque eu usei o óleo de coco na receita e, inclusive, eu untei o plástico para abrir, então não precisa untar. Mesmo que você não untar o plástico para abrir, não precisa, porque vai o óleo de coco na receita e não gruda. Então, só se você mexer antes do tempo, bem antes do tempo que tiver assado, daí pode ser que esteja grudado, mas ela não gruda nada. Então, não precisa untar extra, não. As aulas vai ser Tá? só de biscoito? Esse curso só de biscoito. Eu tenho outros cursos onde eu ensino queijos e iogurtes, tem Eu outros já que eu ensino participei. culinária geral, tem outro de pão sem glúten. Ok, obrigada. Angélica, a receita vai estar nos grupos. Certamente você está num grupo, o PDF já foi postado lá. Se alguém entrou depois, o Marte vai reenviar o PDF para os grupos, Ótimo. certo? Aí a Todos. receita desse Ok. biscoito que eu ensinei hoje é com aveia. Você só recebeu no e-mail. Tu colocou no e-mail o PDF, Márcia? Vai mandar. Aí, esses cursos que você falou aí, você vai ministrar quando? Olha, eu vou em agosto, eu estou vendo como é que vai estar o clima aqui para mim poder fazer o de pães, senão eu vou ter que fazer outro. Inclusive, eu acho que se tiver melhorar um pouco, eu passo de queijos fermentados, que também não pode estar muito frio. E aí eu tenho outros cursos que eu vou ver dependendo do clima, tá? Você tem curso de sopas? Sopas, só sopas não tenho ainda não. Eu ensino sopas, algumas no curso de culinária. Na Ah, parte da janta eu ensino algumas receitas de sopa, mas não tenho curso de só sopa não. Até porque tem lugares que faz calor, né? Então teria que ser mais para a região do frio. não, mas aqui a gente tem lugares que é só sopa. Tem um restaurante que é a Casa da Sopa. Tem um restaurante que é a Sopa do Professor. E aqui em Manaus é Pois é, quente. quem sabe eu faço esse curso, invente esse curso ainda, porque eu gosto muito de sopa. É Pode uma até ótima ver, eu ideia, gosto de gostei. sopa. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto. Eu gosto também, é muito bom. Eu amo sopa. E é uma boa ideia, né? Boa ideia. É uma boa ideia. Uma sopinha com biscoitinho, com biscoitinho Tudo de salgado, bom. biscoitinho picante. Que delícia, né, gente? Vou ter que fazer uma receita de sopa para comer com biscoito. Olha o Marte, hein? O Marte tá demais. É, Pode ser o dia que eu fizer o biscoito salgado, eu posso fazer no curso uma receita de
de sopa para comer com biscoito de bônus. Ótimo. De bônus da sopa. Então tá bom, gente. É isso, viu? Eu não sei que horas já são. Leda, Foi um prazer estar com Leda vocês. estava com muita saudade de você, tá? Estava aqui só ouvindo. Um beijo. Valeu, obrigada. Deus Tá muito abençoe. lindo os Bom biscoitos. retorno. Estamos muito Obrigada, felizes até que vocês estão domingo, de gente. volta. Não Não esqueça, sei se eu, até não domingo. sei se eu vou conseguir, Uma porque eu vou boa estar noite para voltando. vocês. Boa E foi um noite. prazer. E os que vão assistir aí também. É um Boa prazer eu poder noite. compartilhar essas coisas simples e saborosas. Gente, uma boa noite. Boa noite, bom Boa descanso. Até a noite. próxima. Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uhum.